Bom, vamos lá. Eu vou transmitir no Facebook aqui de uma vez. Depois a live do Facebook não fica, tá? Mas já tá tudo certo, eu já posso. Deixa eu ver se aqui tá certo. Opa, passa, volta. Isso aí, tá, acho que tá transmitindo já. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí à continuação dos nossos estudos do livro do Kotler, Marketing 4.0, onde nós estamos partindo para a terceira parte do capítulo 7. Repito e sempre vou repetir, é de suma importância que vocês assistam para a compreensão geral desse contexto, o capítulo 5, 6 e 7. Óbvio que todos os vídeos, desde o capítulo 1 até o capítulo final, complementam o raciocínio de maneira mais eficiente, mais produtiva, mais enriquecedora. Mas se você quiser apenas ver o módulo de arquétipos, capítulos 5, 6 e 7. Hoje a terceira parte, segundo arquétipo que nós vamos estudar, nós estudamos no episódio anterior, fizemos um vídeo só para falar resumidamente dos 4 arquétipos e como o Kotler enxerga as características do setor e as características de comportamento do consumidor, dentro de arquétipos que direcionam ao comportamento, a uma jornada de compra das pessoas. Então, nós temos aqui essa lâmina, que foi a lâmina do início desses vídeos falando de arquétipos. Não vou me estender nela, ela está no início do capítulo 5. É só para vocês verem que... deixa eu pegar aqui o apontador. No episódio anterior eu falei da maçaneta de porta. Hoje eu vou falar do peixinho dourado, que também é um arquétipo bastante desequilibrado e que tem alguns pontos similares com a maçaneta de porta. Inclusive me perguntaram se eu ia falar dele. Está sendo muito legal receber o feedback das pessoas. Eu preciso repetir isso porque são vídeos longos. Então, quando uma pessoa fala, preciso daquele vídeo, como é que é aquilo, não sei o que, significa que a pessoa está dedicando um tempo para assistir. Isso é gratificante. Isso me empolga a gravar e continuar essa série, porque eu sei que os vídeos estão ficando longos, mas eu não quis resumir algo que é tão rico em conteúdo, já que a pessoa às vezes não vai ler o livro e quer ter só o conteúdo aqui. Ou então ela lê o livro, igual a pessoa que me pediu para falar do peixinho dourado com mais detalhe. Ela leu o livro e chegou até a série, e a série complementou o raciocínio dela e ajudou de alguma forma. Então, é por isso que eu estou fazendo vários vídeos longos, né? Temos vídeos aí de 8 minutos até 30 minutos. Vamos lá, sem mais enrolação, hoje a gente vai falar do peixinho dourado, que é um dos arquétipos que eu julgo também, na verdade o Kotler chega a falar um pouco desse arquétipo, do ponto crítico desse arquétipo, e eu também concordo plenamente, que é um dos arquétipos mais desequilibrados quando a gente fala de jornada de consumo dentro dos que ele listou. Mas quando eu falo que é desequilibrado, novamente, não é errado, isso existe. Esse arquétipo, ele existe, ele é o desenho de um setor que existe, de uma característica de mercado que existe. Então, é bom a gente se atentar a alguns pontos desse arquétipo, porque, como eu vou dar exemplo de alguns produtos, ele é crítico por 2 pontos. Vamos analisar aqui da visão do comportamento do consumidor, que é algo que eu não consigo mudar, e os pontos negativos. Por isso eu estou marcando de vermelho as quedas no arquétipo. Nem sempre uma queda no arquétipo vai ser algo negativo, mas nesse caso eu estou marcando de vermelho porque é algo que eu vejo prejudicial dentro de uma jornada de consumo de uma pessoa, baseado em um determinado segmento. Nesse caso aqui nós temos 2 quedas, uma queda no A2, 2 quedas e uma não aceitação, vamos dizer assim. Mas temos 2 quedas, uma queda no A2 e uma queda no A4. A queda do A4, ela pode quase sempre estar diretamente relacionada com o A5. Por quê? Quando eu estou falando de A4, vamos levar dos vídeos lá do episódio 5, quando eu estou falando de A4, eu estou falando da ação, estou falando de um dos pontos mais importantes na jornada das minhas estratégias. Porque um dos pontos mais importantes, não o mais importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Porque a venda não é o ponto mais importante. Pode parecer estranho dizer isso, mas não é. Ela é sim, de fato, o ponto, vamos dizer assim, o início da experiência do usuário com a sua marca, com o seu produto, o início da experiência do usuário com o seu produto, enfim, você vendeu o produto para alguém, comprou o seu produto. Então, aqui nós temos uma queda nesse compromisso. E aqui, obviamente, se eu tenho uma queda, por que eu falo que o A5, que é a ação, e a apologia, o A4 de ação e o A5 de apologia estão quase sempre diretamente ligados? Porque se eu não comprei, não tem como eu me tornar um advogado da marca. Agora, por que isso aqui não é uma regra, né?
Porque eu posso muito bem ser advogado de marcas que eu não compro. Eu cito exemplos aí de marcas como Harley Davidson, como a própria Apple. Então existem marcas que já sustentam um lifestyle, um brand lifestyle, que as pessoas às vezes defendem sem ter, porque elas querem ter. Então elas se projetam naquele estilo de vida, elas se projetam naquele posicionamento. Então por isso que se alguém falar assim, é óbvio que se uma pessoa não comprou, ela não pode ser uma pessoa que defende essa marca. Não, não é óbvio. Eu mesmo não tenho uma Harley Davidson, óbvio, já andei, conheço todo o status da marca, mas eu não tive uma experiência, por exemplo, eu falo Harley Davidson porque eu gosto de motos e tal, mas eu não tive uma experiência de viajar com uma Harley Davidson para eu ter a verdadeira experiência do que é ter uma Harley. Mas hoje eu posso dizer que eu defendo a marca pelo lifestyle, pelas características da marca, por ser uma marca que carrega nela todo um potencial aí, todo um potencial de fazer a pessoa acreditar em liberdade e tal. Então eu comprei o posicionamento da Harley Davidson. Então pode-se dizer que se eu tivesse uma oportunidade bacana para ter uma Harley Davidson, eu teria uma Harley Davidson. Então eu já falo bem da Harley. Eu me engajo com a Harley Davidson sem ter uma. Essa é uma das situações, existem inúmeras situações. Você pode ver aqui a Apple com os Macs, com os iBooks, com os iMacs, etc. Existem pessoas que defendem a Apple sem ter nenhum aparelho da Apple, mas elas almejam um dia ter. Então a 4 e a 5 sempre vão estar relacionados de maneira positiva ou de maneira negativa. No caso do peixinho dourado, como a gente está falando aqui de comportamento do consumidor, eu tenho dois pontos, o ponto crítico negativo, que a pessoa não comprou, então ela não vai fazer apologia. O meu produto não se sustenta sozinho, não cria defensores sem que eu já tenha passado por uma experiência. E aí, dois pontos aqui que estão listados aqui. Eu estou falando do A4 do A5 primeiro, porque isso aqui ele acaba se repetindo. Então, comportamento do consumidor. Realiza avaliações longas e minuciosas antes de comprar. Espera aí que não é aqui não. Envolve muitos interessados. Aqui, por exemplo. Tem muita gente interessada. Então, não é um produto exclusivo. Isso é uma característica de um consumidor. Eu olhar para aquilo que todo mundo tem e eu procurar ter o diferente. Eu procurar ter o exclusivo. Então, a ponta do peixinho dourado aqui, o biquinho do peixe dourado, por exemplo, é uma das características negativas. Por quê? Eu tenho uma queda no compromisso, as pessoas não têm compromisso em comprar minha marca e, por consequência, não vão criar nenhum tipo de afinidade com ela, o que é muito trágico para uma marca chegar nesse estágio de funil, mas existe. Vamos voltar para o A2, depois eu finalizo falando do A4 e do A5. O A2, a queda no A2 é nítido que eu tenho aqui o A1 se sustentando, uma comunicação massiva, que também é característica não só de marcas grandes que investem de maneira massiva, mas característica de um setor varejista ou de campanhas que estão focando em marca ou campanhas que estão focando em branding. Quando eu falo investimento massivo, eu posso estar falando de uma empresa que está investindo pesado em posicionamento de marca, como eu posso estar falando pesado em uma grande varejista que está investindo no hard sell. Então aqui eu tenho no A1 o controle, beleza, um ponto alto aqui. O A1 sempre vai ser um ponto alto para esses 4 tipos de arquétipo. Só que no A2 eu não gerei o interesse da pessoa em prosseguir na minha comunicação de marca. Por isso, se eu não gerei o interesse da pessoa, obviamente as pessoas não sentiram curiosidade de procurar. A2, tá? No 5As aí ele significa a ação. Eu gerar a ação da pessoa, algum atributo na minha comunicação que vai fazer ela gerar a ação da pessoa sobre a minha comunicação, seja um anúncio, seja um spot, seja, enfim, sobre a mensagem da comunicação da minha marca. Eu não gerei curiosidade suficiente. Então, eu tenho um baixo índice de ação das pessoas sobre a minha comunicação, o que relativamente pode ocasionar num A3 alto, porque eu não tive muita ação, mas eu procurei muito sobre a marca, eu pesquisei muito sobre a marca. Só que, como eu falei nos vídeos anteriores, pesquisar muito não é bom. Então, a nível de comportamento de consumo, analisando a jornada nesses 4 tópicos, onde eu tenho queda no A2 na ação, que não gerou a curiosidade da pessoa avançar para o A3, e ela perguntou e não comprou, onde eu tenho um A4, que é a ação, onde eu definitivamente comprei, pesquisou demais e não comprou, não confiou no meu produto. Então é uma linha, por exemplo, que eu vou citar, linha de smartphones casa muito aqui. Como eu vou agora falar de setor, como eu estou saindo da jornada do consumidor e querendo falar agora do setor,
eu listei aqui os pontos altos. Por que eu coloquei comportamento em vermelho e aqui em verde? Isso também não está no livro, isso é uma análise que eu estou fazendo minha, porque o comportamento do consumidor é muito mais difícil eu moldar isso. Eu não consigo modificar o comportamento do consumidor através das minhas estratégias. Claro, existem estratégias, né, neurociência, etc., mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos fazendo um paralelo entre características do setor e comportamento do consumidor. E por que aqui eu coloquei de verde? Porque são características positivas do setor e existem. Eu acabei de falar dos smartphones, então eu tenho aqui um investimento massivo, tanto em marca como uma Samsung, uma Motorola e outras marcas de smartphone mais conhecidas. Investimento massivo tanto em marca, quanto em vendas, quanto em hard sell. Não tenho a compra, não tenho tantas conversões em compra, mas tenho muita gente perguntando. Um caso sou eu, quando eu resolvi trocar o meu celular, eu fiquei entre Samsung e Motorola. E via todos os tipos de anúncios das duas marcas, mas não fui lá e falei, vou lá na Samsung que eu vou comprar o Samsung. Eu não decidi pela Samsung, mas ela não tinha saído do meu critério de decisão. Então eu comecei a fazer muita pesquisa. E fazendo muita pesquisa, eu acabei esbarrando em vários vídeos de youtubers que me direcionaram para o Motorola. E acabei comprando o Motorola pelas pesquisas que eu fiz. E aí, aqui os pontos negativos do comportamento do consumidor. Reparem que eu tenho aqui, na característica do consumidor, uma queda na ação, uma queda na curiosidade, uma queda nas vendas e na apologia. Quando eu passo para as características do setor, é nítido que eu tenho muito investimento em comunicação massiva, muita curiosidade. Foi o meu caso. Pesquisei, eu comprei. Quando está baixo aqui não significa que a marca não vendeu nada, tá? Significa que eu pesquisei muito antes de comprar. Poucas ações estão diretamente ligadas a poucas vendas. Se eu tenho muito, vamos trazer para o mais básico e realista, se eu tenho muitas impressões do meu anúncio aparecendo na timeline do usuário e essas impressões têm poucos cliques, A2, eu gerei poucas ações, poucas pessoas foram até a minha página de destino comprar alguma coisa, significa que eu não consegui gerar curiosidade suficiente para elas confiarem no meu produto. E aí eu voltei, vamos fazer mais uma pesquisa aqui antes de eu comprar esse produto. Pesquisei, tá, comprei, tá, mas a maioria não compra. Neste arquétipo peixinho dourado, as características são essas, tá? Eu tenho, em características do comportamento do consumidor, eu tenho o quê? Baixo nível de curiosidade, baixo nível de ação sobre a minha comunicação, ou seja, muitas vezes o investimento é perdido logo no início. A comunicação de massa, ela é feita, mas eu gero pouco interesse. Isso aqui é muito crítico. E se eu tenho pouco interesse, reflete diretamente no A4 da ação. Pouco interesse, obviamente, poucas pessoas sabendo, né? E aqui é crítico, porque poucas pessoas estão realmente sabendo do meu produto. Elas viram o anúncio, mas não se interessaram nem em clicar no anúncio, por exemplo. Viram um filme de TV e não se interessaram na comunicação por si. Passou, ela pulou, ela ignorou. Então a queda do A2 é muito crítica, porque ela impacta diretamente na venda. Por isso esse é um dos mais desequilibrados e, na minha opinião, nesses 4 arquétipos que o Kotler montou, esse é o mais crítico e que existe, que é um setor que existe, porque poucas pessoas interessadas, poucas vendas, pouca apologia, nenhum advogado de marca. Aqui, características desse setor que eu acabei de falar, muito investimento, muita curiosidade, poucas vendas. Lembre uma coisa muito importante desse setor, óbvio que fica claro aqui que se eu tenho poucas pessoas que tiveram acesso à minha comunicação, né, que clicaram no anúncio, eu vou ter poucas vendas. Mas lembrem que o peixinho dourado, o mais crítico aqui é o alto nível de pesquisa do usuário. Eu, por exemplo, pesquisei, eu cheguei a pensar em comprar Samsung, mas pesquisei e não comprei Samsung. Samsung era a primeira marca que eu queria comprar, porque eu já tenho TV, porque eu tenho certa afinidade com a marca em outros aparelhos, mas aí eu falei, vou pesquisar para saber se isso é verdade. Então eu pesquisei tanto que esse arquétipo se encaixaria, por exemplo, na minha compra relacionada ao smartphone da Samsung. Eu pesquisei tanto, mas não comprei da Samsung, né? Obviamente, se eu não comprei da Samsung, eu não falei nada sobre a Samsung, sobre os smartphones da Samsung, então eu não gerei, eu não caminhei aqui para o A5, que é o A5 de apologia. Se eu tivesse pesquisado
e esse arquétipo caminhasse para baixo, mas voltasse para cima aqui, significa que eu teria o déficit de poucas pessoas tendo acesso à minha marca, poucas compras, mas as poucas compras, se eu tivesse uma subida aqui, convertidas em apologia. É outro arquétipo que o Kotler não fala, e por isso que eu disse que no final dessa série eu vou trazer um pequeno exercício para a gente poder aplicar esses arquétipos e identificar os arquétipos de outros microsetores que às vezes a gente trabalha. Isso aqui não são 4 arquétipos fixos, não existem só esses arquétipos. A gente tendo em mente que esses 4 blocos compõem uma jornada de consumo, a gente pode identificar novos arquétipos ou olhar para o nosso segmento, como eu falei aqui, aparelhos eletrônicos, smartphones, e já saber que existe esse e saber como eu vou corrigir isso. Ao final dessa série vai ter aí a amostragem do arquétipo ideal para corrigir cada um deles. Vai ser uma aula só, um vídeo só, mas que todos eles podem se converter a um arquétipo ideal, tranquilo? Eu vou encerrando esse vídeo aqui, tá? Aqui do lado, depois vai ter esse material para vocês olharem com calma, mas aqui do lado eu tenho, na característica do setor, por exemplo, os picos são relacionados a ofertas comoditizadas do smartphone. Se eu entrar no e-commerce, ver um Samsung, ver um Motorola e ver uma outra marca, eu vou começar a receber inúmeros retargets dessas marcas. Valores muito similares, né? Entre R$1.000 e R$2.000, uns mais caros, mas fica entre R$1.000 e R$2.000, R$2.500. Então, ofertas comoditizadas, eu não tenho um Samsung com preço muito baixo e um Motorola com preço muito alto. Quando a gente vê um smartphone com preço lá R$400, a gente desconfia. Então, existe essa queda nas ofertas comoditizadas desse setor, que eu estou falando que é um setor de uma escala de valor alta, mas que a maioria dos brasileiros hoje tem acesso a ter esse produto. Então, ofertas são comoditizadas nesse caso da nossa identificação aqui com a característica do setor, visando o arquétipo peixinho dourado. E posicionamento, isso aqui é critério de análise básica de qualquer estrategista. Olhar sempre, já falei, mas vou falar de novo, olhar sempre para o posicionamento da marca que a gente está trabalhando. É muito característica desses setores, desse arquétipo que representa esse tipo de setor. Eu estou citando o smartphone, mas existem outros produtos que se encaixam nisso, tá? Posicionamento semelhante entre marcas concorrentes. Você pega Samsung, Motorola e outras, eu estou falando Samsung e Motorola porque eu só lembro dos dois, tá? Não estou ganhando nada para isso não. Mas você pega esses dois e você vê que os posicionamentos são muito iguais, que o próprio produto te guia a ter um posicionamento muito igual. Uma disputa de câmeras melhores, uma disputa de alguns recursos que um tem e o outro não tem. Os argumentos, muitas vezes, muitos boçais até, você falar que a internet isso e aquilo, vínculo com planos. Então, além das ofertas serem comoditizadas dentro desse arquétipo peixinho dourado, eu tenho um posicionamento semelhante, eu não tenho uma marca que se destaque. Vamos citar aqui se a Apple anuncia um novo smartphone, uma linha acima do iPhone. E ela, dentro desse posicionamento dela, ela coloca esse smartphone como a linha superior da Apple. Obviamente isso vai impactar diretamente nos produtos da Samsung e das linhas mais baixas, até mesmo da linha iPhone. Estou inventando aqui se eles lançassem lá um X-Phone, uma coisa superior a um smartphone de luxo de 15, 20 mil reais. Se bem que hoje um iPhone deve estar quase isso. Então eu teria aí um posicionamento, eu teria que trabalhar muito o A1, né, que é um investimento em comunicação de posicionamento, para posicionar esse meu produto acima desses e sair dessas ofertas comoditizadas. Estou dando um exemplo aqui que quebraria esse arquétipo, não seria mais esse arquétipo, mas só para vocês entenderem que o peixinho dourado, as características do setor que representam o peixinho dourado, esse arquétipo chamado peixinho dourado, são características de marcas com ofertas comoditizadas e posicionamentos muito semelhantes. Olhe para o mercado de eletrônicos e você vai enxergar muitas vezes esse arquétipo. Beleza, eu vou ficando por aqui. Eu sei que é muito conteúdo, não é um vídeo para você assistir correndo, não é um vídeo para você assistir com outras abas abertas. Essa série inteira não é uma série... não estou me gabando, é porque a série tem muito conteúdo, né? Quando a gente pega um livro e começa a destrinchar o livro, obviamente a gente tem muito conteúdo. E a maioria desses estudos não estão, tá? A maioria dessas análises não estão no livro. Não, você não vai encontrar esses exemplos que eu falei no livro, porque são análises pontuais e pessoais minha, para não ficar muito massivo, porque às vezes o cara já leu o livro, tá? Eu não estou fazendo review do livro, eu estou extraindo os principais e os mais importantes insights de acordo com o meu repertório, com a minha experiência, enfim,
com o que eu acho mais relevante trazer para o pessoal do canal aqui, para minha audiência que acompanha e tem acompanhado, beleza? Vou ficando por aqui. Na próxima eu falei que ia fazer mais vídeos por semana, não deu, então vamos manter um por semana mesmo, porque a série está se construindo de maneira tão natural que eu preferi não correr. No próximo episódio vamos falar do trompete, e aí no próximo eu vou adiantar 2 de uma vez, trompete e funil, porque o funil não tem segredo, e o funil vai ser um dos mais rápidos que eu vou falar. E aí no próximo falo desses 2, depois eu falo desses 4 arquétipos e a construção de cada um deles para o modelo ideal em um único vídeo também, encerrando o capítulo 7. Tranquilo? E aí 8, 9, são 11 capítulos, mas os outros capítulos serão um pouco mais rápidos, eu acho. Não lembro agora se existem algumas metodologias. Eu sei que um dos capítulos tem um quadro de metodologia lá muito maneiro, que vai dar para fazer um vídeo bem bacana. Finalizando aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção dispensada aos vídeos, pela galera que tem comentado, até mesmo pelas críticas, não negativas, mas pelas críticas construtivas que eu recebi. Foram poucas, mas eu já andei ajustando alguns detalhes, inclusive da série. Estou devendo praticamente todos os textos dessa série. Quero lembrar que todos esses vídeos terão textos complementares, então esse conteúdo ele vai gerar muito conteúdo. Vai gerar vídeo, vai gerar esse PDF de mais de 100 slides e vai gerar textos complementares, além de um grupo de discussão que eu estou pensando em fazer depois no Facebook, lá dentro do grupo que eu já tenho de planejamento estratégico. Enfim, quando essa série se encerrar, vai ser assim, a sensação de missão cumprida vai ser muito bacana, porque eu vou continuar fazendo isso, já tenho novos leitores, já tenho novos livros para ler, e em breve, óbvio, vou divulgar aqui de uma vez que eu estou caminhando aí para 40% do desenvolvimento do meu curso de planejamento estratégico digital, onde eu deixo todo o meu foco direcionado a esse critério de você trabalhar marca de maneira estratégica no ambiente digital. Mas quem me acompanha ali, quem me acompanha no canal também vai ficar sabendo, porque eu vou divulgar vídeos, eu vou fazer um vídeo só para falar dos cursos, vou explicar os módulos, enfim, daqui a pouco vem mais novidade. De agosto para frente vem muita novidade, para falar a verdade, e chega de falar, eu gosto de falar bastante, chega de falar. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Quem estiver assistindo no Facebook aí, eu vou encerrar, tá? Eu estou gravando, por isso é menos dinâmico, eu não consigo ler os comentários, mas pode deixar o comentário no Facebook, que depois eu respondo, ou deixa no inbox, ou enfim. Os meus contatos estão aí. Se caso tiver algum comentário no post desse vídeo, eu respondo no comentário mesmo. E é isso aí, deixa eu finalizar aqui agora. E até semana que vem com mais um capítulo dos arquétipos.